Hello, aqui é o Lucas Gilbert e nesse vídeo eu vou responder a pergunta que eu mais recebo, que é como estudar inglês com séries e filmes de uma maneira eficiente. Então vamos lá! Só que antes da gente falar como estudar de forma eficiente com séries e filmes, se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito. E se você já é inscrito ou não, clica também no sininho para ativar as notificações, que é muito importante. A gente está sempre lançando vídeos novos aqui, muitas aulas de inglês, muito conteúdo para você e para você ficar sempre a par das notificações, sempre ser avisado quando tiver novidade aqui no canal para você. Quando a gente fala em estudar inglês com séries e filmes, a primeira coisa que você tem que ter em mente é: se você ainda é iniciante, ainda está no básico, está começando a sua jornada de aprender inglês agora, você provavelmente vai sofrer um pouquinho para estudar dessa forma. Não é que não funciona, ou que é pior ou nada disso. A verdade é que quando você é muito básico no inglês, quando você está começando, aprender inglês com séries e filmes vai ser sofrido, vai ser doloroso. Isso acontece porque você simplesmente não vai conseguir acompanhar de primeira as séries e os filmes, você vai perder muita coisa no início. Séries e filmes em tese são uma coisa muito legal, então vou aprender inglês com séries e filmes, então eu vou me divertir enquanto eu aprendo inglês. Se você está muito no básico, na verdade você vai passar raiva na maioria das vezes, e isso faz com que você, não que você desista, mas que você também tem uma motivação muito grande para continuar. Você tem que ter persistência para essa fase inicial que vai ser mais difícil passar. É importante você ter isso em mente. Agora, se você já é intermediário, está entrando no intermediário agora, ou então já está a caminho do avançado, aprender inglês, treinar seu inglês, praticar o seu inglês com séries e filmes é muito legal e é uma ótima forma de desenvolver o idioma. Para você começar a aprender inglês com séries e filmes, a primeira coisa é escolher uma série ou então um filme que tenha a ver com o seu nível. Como assim? Os personagens da série ou do filme, eles têm que falar um inglês compatível com o seu nível de inglês. E sim, existem diferentes tipos de inglês dependendo da série e do filme. Como que eu escolho qual série e qual filme tem a ver com o meu nível? Primeiro, você consegue ver muita coisa pelo sotaque. A gente está muito mais acostumado a ouvir o inglês americano no nosso dia a dia, a gente tem muito mais influência dos Estados Unidos aqui no Brasil do que da Inglaterra, Austrália ou de outros países que falam inglês. Então, muitas vezes a gente pode ter dificuldade de ouvir alguns sotaques que é estranho para o nosso ouvido. Então, por exemplo, Game of Thrones, aquele sotaque britânico forte, até não é nem sotaque de Londres, aquele sotaque do norte da Inglaterra, da Escócia, que é difícil pra caramba de entender. Você estudar inglês com esse tipo de série fica mais difícil, você tem muito mais dificuldade de entender. Eu não recomendo. A segunda coisa em relação a esse negócio de escolher a série ou um filme de acordo com o seu nível tem muito a ver com a história da série ou do filme. Então, você pega histórias muito mirabolantes, coisas que você tem que pensar demais, algo muito cult, ou então aqueles tramas policiais que tem vários suspeitos e aquele negócio confuso pra caramba, você tem que prestar atenção. Esse tipo de vídeo, esse tipo de série, esse tipo de filme fica muito mais difícil de entender, porque em português mesmo a gente já fica um pouco confuso com a história. Fica sabendo quem que é quem, o que aconteceu na história. Se isso acontece já em português, imagina só em inglês. Então, escolha um tipo de série, um tipo de filme que tenha uma linguagem mais simples, um sotaque mais claro, que os personagens falem um pouco mais devagar e também com um tema mais simples. Eu sugiro sempre temas meio do dia a dia, temas relacionados à família, a amigos, à escola. Tudo isso é um pouco mais fácil de entender. Por exemplo, séries como Friends, How I Met Your Mother e Modern Family. Em relação aos filmes, eu sugiro muito você começar com animações. Animações são ótimas, tem um inglês muito tranquilo para você começar a estudar. Então, filmes como Toy Story, Procurando Nemo, Wall-E e outros tipos de filme desse estilo é muito legal para você começar a aprender também. Uma vez que você escolheu o filme ou a série que você vai usar para estudar inglês, e eu sugiro você fazer com séries e não com filmes, porque série tem episódios mais curtos e tem uma noção de continuidade maior, então essa técnica vai funcionar melhor. Claro que com o filme funciona também, mas com série ela vai ser mais eficiente. E uma vez que você escolheu essa série, a gente vai para fazer 3 técnicas diferentes que você tem que fazer em sequência. Então vamos supor que você escolheu Friends, que é uma série excepcional para você estudar inglês. Ela é excepcional porque ela conta muito a história de amigos ali no dia a dia, fala muito das conversas de dia a dia e possui muitas expressões muito comuns que nativos utilizam. Então você assistir Friends, você vai conseguir com certeza pegar muito do inglês nativo, com sotaque tranquilo e com situações de dia a dia que você pode vivenciar no seu dia a dia ou então quando você viajar. E você vai chegar no episódio 1 da temporada 1 e você vai assistir ele em inglês com legenda em português. Não, mas calma aí, Lucas. Inglês com legenda em português? Tem que botar tudo em inglês uma vez, não?
Não, calma aí que eu vou explicar. O primeiro passo é, você tem que colocar em inglês com legenda em português para dois objetivos. O primeiro é, com a legenda em português, você tem que entender a série, você tem que entender aquele episódio. Entende a história, entende o começo, meio e fim, quem são os personagens, tudo aquilo é muito importante. E a segunda coisa é, por que não é dublado que a gente assiste? Porque nosso ouvido ele já vai acostumando, mesmo que involuntariamente, ao áudio em inglês. Então você está entendendo que você está lendo tudo em português, você entende a lógica e o ouvido vai começando a acostumar com o áudio em inglês. Acabou o episódio número 1, você não vai passar para o número 2, você vai reassistir o número 1, só que agora você vai reassistir com o áudio em inglês e a legenda também em inglês. Por que a gente faz isso? Mais uma vez, a gente treina o nosso áudio, só que agora o nosso áudio vai acompanhar a nossa leitura. A gente vai ler em inglês para auxiliar nosso processo de entendimento com a escuta. E como você já sabe a história, você já entende o começo, o meio, o fim, já sabe quem são os personagens, você consegue relacionar aquilo que está sendo passado em inglês com aquilo que você já viu em português. E consegue fazer esse paralelo que fica muito mais fácil de você entender. Agora, a terceira fase, você não vai passar ainda para o episódio número 2, você vai reassistir, vai assistir pela terceira vez o episódio 1 e agora em inglês sem legenda, porque você vai treinar muito o seu listening, você vai treinar a sua escuta, a sua audição só no inglês, só que vai ficar muito mais fácil porque você já entendeu a história, você sabe qual é o começo, o meio e o fim, você já leu aquilo ali em inglês também, então você já está familiarizado com algumas palavras, porque é muito mais fácil a gente familiarizar com as palavras na escrita do que na audição. E aí você vai ouvir uma vez direto, sem pausar, para você treinar o seu ouvido. Por isso que é bom uma série como Friends, porque os episódios são mais curtos. Você fazer isso com um episódio de 20 minutos é muito mais fácil do que com um filme de 2 horas ou com um episódio de 40, 50 minutos, 1 hora. Então a ordem é, primeiro você entende e começa a treinar o ouvido. A segunda é, você continua treinando o ouvido, mas você vai fazer a relação do inglês com o português, que é muito mais fácil fazer lendo. E a terceira vez, só treino de ouvido. Você vai assistir o primeiro episódio. Quando você assistir ele sem legenda, vai ser perfeito? Só porque você fez isso, você vai entender tudo? Não, de jeito nenhum. Você vai perder um tanto de fala, você vai se confundir um tanto de coisas que as pessoas falam, mas é normal. E o importante é que você não assista a série de forma passiva, igual a gente vê televisão muitas vezes. Você tem que realmente assistir prestando atenção, você está estudando, você não está só consumindo aquela série. Então presta atenção nas palavras, nas expressões, nas pronúncias. É importante você estar sempre com o ouvido muito ativo enquanto você assiste. Fazendo isso com o episódio 1, você vai fazer a mesma coisa para o episódio 2. Então vai assistir uma vez em inglês com legenda em português, uma vez em inglês com legenda em inglês e a terceira vez em inglês sem legenda. E aí você vai reparar, nem que seja só um pouquinho, que no segundo episódio seu inglês já vai estar um pouquinho melhor do que no primeiro, você já vai estar entendendo um pouquinho a mais, você já vai ver palavras repetidas que você viu no primeiro se repetindo no segundo. Então isso faz você assimilar melhor que palavras são aquelas e você vai dando prosseguimento. É sempre legal você estar com o seu celular do lado, com um dicionário, então até com o Google Tradutor, para você pegar algumas palavras que realmente você não entende, está atrapalhando bastante o contexto, joga essas palavras soltas lá, entende mais ou menos o que é para você entender o contexto, isso pode fazer também, sem problema nenhum. E você vai dando continuidade a isso até a série acabar. Por exemplo, Friends tem 10 temporadas, cada um tem mais de 20 episódios, então você vai fazer isso mais de 200 vezes e com certeza o seu inglês vai dar um up maravilhoso se você fizer isso. E lembrando que estudar só com a série ou só com o filme pode não ser o suficiente para você ficar realmente fluente. Ele te ajuda muito em vários aspectos, mas você também vai ter que fazer outros tipos de estudos para complementar o estudo da série e do filme. Esse tipo de estudo é um estudo complementar, é uma coisa para a gente praticar o inglês que a gente vem estudando. Não subestime as outras partes de estudo em inglês que também são bastante importantes. E se você está gostando dos conteúdos por aqui, me segue também lá no Instagram, @lucasgilbertoficial. Lá também tem muito conteúdo, é um espaço muito legal para a gente interagir, trocar ideia. E se por um acaso no início do vídeo você ainda não se inscreveu no canal, a hora é agora, se inscreve aqui, deixa um joinha no vídeo também, me fala se você gostou. Esse feedback é muito importante para mim. E espero que mais uma vez você tenha gostado. Vejo vocês no próximo vídeo. See you later.